Voltamos com a notícia de frente. Deixa eu colocar aqui algumas participações dos nossos queridos telespectadores, ainda repercutindo a prisão do Daniel Silveira, deputado federal. Oi, bom dia, me chamo Cláudio de Paula, sou contra a prisão do Daniel Silveira, afinal ele falou a verdade, como muitos brasileiros têm vontade de falar. Nós estamos de mãos atadas com esses ministros que nos representam. E a Flor de Lis, quem mandou matar o marido está solta? Diz aqui o nosso telespectador. Mas, gente... Você pode falar a verdade, Nayara, né? Por vários caminhos. A verdade nada mais é do que um acordo de opiniões, né? Um acordo de opiniões. Mas não esse caminho da violência e da intolerância. Esse caminho não é um caminho, o melhor caminho para você falar a verdade. Certo, tem mais gente aqui. Bom dia, bancada. Tá certo que a atitude desse deputado é repugnante, né? Mas queria a opinião do Haroldo e do Lúcio sobre o que o STF faz em benefício do país, porque ultimamente está soltando a bandidagem. O André do Rap aí, quem soltou é o Ismael, do residencial Aricá. Foi o que eu disse já no meu comentário e no meu destaque de ontem. Eu acho o nosso Supremo Tribunal Federal terrível, muito ruim, né? Não funciona, tem determinadas atitudes realmente que são deploráveis. Mas nada justifica esse tipo de ataque que foi feito por parte do Daniel Silveira. O ataque dele é muito grave, não é pouco não. Se você conhece um pouquinho da história, se você sabe o que foi o AI-5, né? Enfim, existem outros ataques, inclusive pessoais, envolvendo família de ministro do Supremo Tribunal Federal. Você gostaria, por exemplo, de eu virar para você e dizer o seguinte, olha, devia ser estuprada a filha desse ministro? Não é mais ou menos isso? Né? Quer dizer, é muito baixo, né? E o seguinte, também indo aí na resposta desse telespectador aí, da pergunta que ele coloca, né? Nós vivemos numa democracia, não é isso? É um regime que às vezes as pessoas acham que não é o melhor de todos, mas é melhor sim, é muito melhor. É o seguinte, numa democracia nós precisamos usar os instrumentos democráticos, né? Aquilo que está dentro da lei. É possível sim questionar os ministros do Supremo Tribunal Federal, nós já fizemos isso aqui também, né? Nas decisões que eles tomam, e os deputados parlamentares têm muito mais condições do que a gente de fazer isso, né? De questionar eles lá no Congresso Nacional, entendeu? Levantar as decisões deles, né? Pedir para apurar, pedir parecer lá da assessoria jurídica da Câmara, não é isso? Eles têm condições de fazer isso, né? Chamar um ministro lá para dar explicações, eles têm... Mas aí, os deputados querem chamar os ministros para dar explicações? Será que eles querem? Não, então, esse é o questionamento. Agora, resumindo, é o seguinte, tem que usar os instrumentos da democracia, não usar as armas da ditadura. Esse é o ponto. Nós temos uma coisa que é fundamental numa democracia, que é a liberdade. Só que toda liberdade pede responsabilidade, né? Não pode ser uma liberdade anarquista, tá entendendo? De que tudo que o Estado está fazendo não serve, que os poderes não servem. Não é assim, as coisas não funcionam dessa forma e não deve ser dessa forma. Certo, tem mais gente aqui participando. Bom dia, é um absurdo esse deputado Daniel Silveira. Olha, esse cara tem estilo de bandido. Haroldo, sem comparação às atitudes dele, culpa do nosso presidente, que ele quer fazer igual. Lúcio falou tudo o que é isso, esse efeito bolha. Pessoas que são vítimas, pessoas que não têm opinião própria. Hoje Lúcio deu um show, sua opinião não tem lado, tem verdade, disse o nosso telespectador, né? Lúcio, falta de vacina está em todo mundo e as verbas que Bolsonaro mandou para as prefeituras combater a pandemia, agora o que quer tirar do ministro da Saúde porque eles não apresentam o que fizeram com o dinheiro? A colocação que tem que ser feita aí, eu vou repetir o que disseram vários governadores, né? Foi muito boa essa reunião com o ministro Eduardo Pazuello. Os governadores disseram, e sabe por quê? Porque eles falaram agora o seguinte, agora a gente tem alguma coisa para cobrar. Eu concordo com o telespectador, tiveram muitos estados, muitos municípios, né, que desviaram o dinheiro que foi destinado para a pandemia, o que não elimina as falhas, os erros, a incompetência, o negacionismo que teve
em relação à vacina, né? Isso também lá nas redes sociais, patrocinado pela mesma turma que está no jogo agora desse deputado Daniel Silveira, montando aí, fabricando as fake news. Então é o seguinte, não tem vacina? Tudo bem, outros países enfrentam o problema, sim, mas numa escala bem menor do que a nossa, porque o governo federal poderia ter saído antes atrás da vacina. E os governadores dizem, olha, agora nós temos o que cobrar, porque antes é o seguinte, ninguém sabia de nada, ninguém sabia o que o Ministério da Saúde estava pretendendo. Ontem ele avisou, olha, nós teremos até julho 230 milhões de vacinas. Se não tiver, ele vai ter que responder. Bom, e o pessoal aqui está mandando bastante a questão do 2 pesos, 2 medidas, né? Por que que Alexandre de Moraes não peitou Roberto Jefferson e nem Jorge Cajuru? E a gente continua no seu destaque, a gente continua no assunto do deputado Daniel Silveira, agora no seu destaque, Lúcio. E continuam tentando desviar o foco para não enfrentar o problema. Mas vamos lá. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, né, depois lá que os 11 ministros do STF decidiram por confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República denunciou ao STF o deputado Daniel Silveira. E aí, essa denúncia foi feita lá no âmbito do inquérito lá dos atos antidemocráticos, né? Que foi aberto em abril do ano passado no Supremo a pedido do Ministério Público. E aí é o seguinte, a PGR acusa Daniel Silveira de praticar agressões verbais e graves ameaças contra ministros da Corte para favorecer interesse próprio, interesse do deputado. E isso ocorreu em 3 ocasiões. Acusa também o deputado de incitar o emprego da violência e grave ameaça para tentar impedir o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário. Fez isso por 2 vezes. Incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal ao menos 1 vez. E aí é o seguinte, esses crimes aqui, eles estão previstos lá no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional, né? Aí a denúncia é assinada pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros. E no documento, o vice-procurador argumenta que a partir do momento em que passou a ser alvo de investigação, Silveira passou a atacar ministros do STF com agressões verbais e ameaças numa estratégia de intimidação, já que caberá à Corte analisar a conduta dele. É por isso que ele disse aqui o seguinte, que ele está fazendo isso agindo em interesse próprio, né? E aí, para o vice-procurador da República, Silveira, as declarações de Silveira não estão, olha só, não estão protegidas pela imunidade parlamentar, o mecanismo que assegura aos deputados e senadores a possibilidade de não responder por opiniões, palavras e votos, né? E aí só mais uma declaração aqui do ministro, do procurador, é de que as expressões ultrapassam o mero excesso verbal, na medida em que atiçam seguidores e apoiadores do acusado em redes sociais, de cujo contingente humano já ocorreram até ataques físicos por fogos de artifício à sede do Supremo Tribunal Federal. Bom, essa daqui é a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Hoje vai ter uma audiência de custódia, às 2h30 da tarde, lá no Rio de Janeiro, não é isso? O ministro Alexandre de Moraes vai participar por videoconferência, né, para decidir, né, se o juiz lá do Rio de Janeiro, nessa audiência de custódia, mantém, né, a prisão ou se libera lá o deputado Daniel Silveira. Isso na esfera judicial. E lá em Brasília, a turma desesperada, apurada, não é isso? Lá na Câmara Federal, né? Tentando o seguinte, o movimento que tem lá é tentar convencer o ministro Alexandre de Moraes para que ele dê uma aliviada
na decisão dele que mandou prender esse deputado Daniel Silveira. Né? Mas é a Câmara que decide, né? Por que é? Por que é que eles estão com esse movimento? Porque eles não querem tomar a decisão, porque é o seguinte, se mantém a prisão, corre outro risco, né? Tem muita gente lá com o rabo preso, né? E aí o seguinte, aí eles poderão estar jogando contra o próprio patrimônio deles, né? Aquela turma da banda podre, não é isso? Da banda podre da política brasileira. Tem gente boa, mas tem a banda podre. Do outro lado, e aí? Se eles resolvem contrariar a decisão dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí? O voto é aberto, eles têm que cantar lá, olha, nós queremos que solte o deputado fulano de tal. É aberto. Né? O voto aberto, né? E aí? Quero ver o que vai dar. Vão ser desmoralizados, né? Vamos ser desmoralizados. E o seguinte, essa história do Poder Legislativo autorizar a prisão ou não de parlamentar tem que acabar, né? Isso é vergonhoso. Por que é que o Poder Legislativo tem que autorizar a Justiça? Se ela pode ou não pode prender um determinado parlamentar. Por quê? Eles são seres de outra categoria? É isso? De Aécio, né? São seres de outra categoria? Eles são superiores ao restante dos mortais? É isso? Aí a pergunta que fica, né? Para que serve a justiça? Se, nesse caso, a justiça não pode julgar. Tem que aí ser é os um outro debate importante. É um outro debate, não é isso? Que é a questão da é a questão da impunidade, que agora querem confundir com imunidade. É isso? Então, essa questão da imunidade parlamentar é um debate longo, né? O Brasil tem 52 mil, acho, imunidades parlamentares para vários segmentos. Então, você acredita, a sua leitura é de que os colegas, de que a Câmara não vai manter ele ali, preso? Que a Câmara vai decidir pela soltura? Não, a Câmara vai tentar fazer. A Câmara, é o seguinte, está fazendo de tudo para não colocar isso em votação. O movimento da Câmara é o seguinte, é tentar trabalhar nos bastidores para que alguém faça a cabeça do ministro Alexandre de Moraes para ele recuar, para evitar um atrito de ordem institucional no país. E é verdade. Já pensou o seguinte, olha, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que Daniel Silveira tem que ser preso. A Câmara fala solto. A Câmara Federal, o Poder Legislativo fala, não, ele tem que ser solto. Imaginou o impasse? Sei não, se ele recua, viu? Olha, eu acho que aí realmente a situação vai ficar complicadíssima. Eu acho que ele não recua. Lá em São Paulo... Eu acho que a Câmara vai manter. Lá em São Paulo, Edivaldo Ribeiro vai entender o que eu vou falar. Lá em São Paulo diriam assim, olha, essa confusão está tão grande que parece a Casa de Irene. Casa de Irene. Casa de Irene. Casa de Irene, conhecida, música. Canta aí, Lúcio. Não, quem canta aqui é você, né? Eu não vou cantar, mas eu conheço a letra. Vamos, bom dia. Acabou? Bom dia, Nayara, bom dia ao Lúcio, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Daqui a pouquinho tem Papo Político na Vila Real 98.3. Isso mesmo, gente. Bom dia, Nayara. Bom dia a todos. Bom dia, Haroldo. Bom dia. Gente, você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Fala Brasil. Obrigada pela sua companhia, pela sua participação. A gente volta amanhã. Amanhã é sextou, viu? Tchau.